Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot, continuando a Mishnah de número 1, capítulo 2. Compara o prejuízo eventual de um preceito com o seu ganho, e o ganho eventual de uma transgressão com o seu prejuízo. O primeiro obstáculo que a inclinação para o mal põe diante da pessoa que planeja cumprir uma mitzvah é o pensamento de o quanto será custoso. Pense no tempo, esforço, dinheiro. Seria possível? A resposta do Rabi Yehudá Anassi: não podemos negar que cumprir as mitzvot envolve um custo inicial, mas compare isso com o ganho que vai além do preço, a recompensa infinita que certamente virá. Quando tentado por uma transgressão, por outro lado, você tem um ganho inicial. Isto também é inegável. Existe um prazer imediato. As pessoas usam a expressão feio como um pecado. O pecado é feio, mas somente depois de cometido. Antes disso, ele é bastante atraente e tentador. Se não fosse, as pessoas não pecariam. É verdade, diz o Rabi Yehudá Anassi, que é tentador. Ele te oferece um benefício imediato, um ganho concreto e instantâneo, mas compare isto com a perda infinita e o dano irreparável que traz. E o Rabi Yehudá Anassi não está sozinho nesta abordagem. Disse o Rabi Yohanan: qual é o sentido do versículo? Portanto, os Moshlim dizem: vinde a Heshbon. Os Moshlim são os governantes, aqueles que dominam e controlam suas paixões. Vinde a Heshbon, dizem eles. Vinde e deixa-nos fazer um Heshbon, um cálculo do mundo, a dificuldade de cumprir uma mitzvah frente à sua recompensa, o ganho de uma transgressão frente à perda que ela traz. Esta é a chave para controlar o Yetzer Hará, a má inclinação. Faz um Heshbon, um cálculo de perdas e ganhos pelo bem e pelo mal que você faz. A perda por uma mitzvah é só temporal. A recompensa, por sua vez, é eterna. Por uma verá, transgressão, tanto o prazer como o ganho são transitórios. O dano, apesar de não ser produzido imediatamente, é devastador e permanente. Em qualquer sistema contábil, o que realmente importa é a cifra final na última coluna, em que nos beneficia mostrar um ganho inicial se temos um déficit com tinta vermelha no final. Toda uma série de prazeres está destinada a sucumbir. Os tempos bons não deixam nada ao despertar, exceto um sentimento de vazio. A experiência de muitos prazeres não brinda nada de valor permanente. As transgressões terminam em perdas. Isto indica seu real significado. Por outro lado, as mitzvot terminam em ganhos. Esta é sua verdadeira realidade. Faz um Heshbon, ele te converterás e te converterás em Senhor do teu espírito. Observe a expressão cálculo do mundo. Poder-se-ia pensar que os nossos sábios de abençoada memória referiam-se a assuntos internacionais, ao estado da economia ou ao equilíbrio do poder. Naturalmente, todos estes assuntos nos afetam, mas, em última instância, é este mundo que realmente conta. É este mundo que realmente conta? São estes os fatores que haverão de determinar nosso destino final? Os jornais estão sempre cheios das últimas notícias. Não obstante, através dos anos, os conteúdos dos mesmos é muito similar, informando acerca de um mundo que tem pouco a ver com as nossas vidas cotidianas e locais. Então, o que é verdadeiro no nosso mundo, no qual cada um de nós tem de fazer seu próprio cálculo? O reino da moralidade pessoal que afeta a você e aos que te rodeiam. Neste mundo, onde só você governa e julga, deve haver um Heshbon, estimar os ganhos e perdas de uma mitzvah e de uma verá, transgressão, e depois decidir como você atuará e o que se propõe a fazer.
E não considere esta prestação de contas no mundo pessoal como trivial e insignificante. As tensões causadas pelas ameaças nucleares podem deixar o seu mundo intacto, mas na visão dos nossos sábios, com sua faculdade de ver mais adiante, os teus feitos virtuosos e erros tolos podem afetar profundamente todo este nosso mundo, dado que o homem é julgado de acordo com a maioria de suas ações. Deveria considerar a si mesmo e ao mundo como meio virtuoso, puro, inocente e meio culpado. Portanto, se fizer uma mitzvah, quão bendito é aquele que contribuiu para que a virtude e a inocência prevaleçam na balança da justiça em prol de si mesmo e do mundo inteiro. Se, por sua vez, cometer uma transgressão, ai dele, porque fez a culpa prevalecer na balança da justiça, tanto contra si mesmo como contra o mundo inteiro. Nas breves palavras do Zohar, o homem deve sempre ver a si mesmo como se o destino do mundo inteiro dependesse dele. A sua ação pode ser o voto decisivo. Lembra de 3 coisas e não pecarás. Atualmente está na moda em todos os lugares, nos escritórios e comércios, expor um cartaz dizendo: pense, sim, pense. Mas sobre o quê? Com que propósito? O Rabi Yehudá Anassi tem uma resposta sábia. Reflita acerca daquelas coisas que evitarão que você caia nas garras do pecado. É muito fácil para o pecador graduar-se em vício e se converter em escravo de suas paixões. Uma vez nas mãos do pecado, este se converte no seu amo. A inclinação para o mal, dizem os nossos sábios, no começo é tão frágil como uma teia de aranha, mas ao final é tão forte como as cordas trançadas de uma carruagem. As propagandas se esforçam abertamente por induzir à gula, ao consumo excessivo e ao vício, até o extremo em que alguém chegou a dizer que caminharia 1 quilômetro para obter uma marca de cigarros em particular. Quem fizer isso é certamente um escravo do seu hábito. Analise a expressão "e não pecarás" em sua tradução literal, e não cairás nas mãos do pecado. Podemos traduzi-lo como significando o cabo do pecado. Se alguém pegasse uma panela fervendo, queimaria as mãos. Os fabricantes, portanto, acrescentam à panela um cabo de madeira que não conduz calor, com o qual a pessoa pode manusear a panela. Da mesma maneira, alguns pecados maiores e algumas transgressões severas são demasiado quentes para que nossas personalidades atuais as deixem manusear. Instintivamente nos afastamos dela e Satã, a inclinação para o mal, sabe perfeitamente disto. Daí, ele inventa um cabo, um pecado insignificante, algo pequeno ante o que nossa consciência não retroceda espantada, e uma vez entregue a ele, possa conduzir-nos a transgressões realmente sérias. Que defesa temos contra esse perigo sempre latente? O Rabi Yehudá Anassi nos ensina: preste atenção, reflita e nem sequer se aproxime do cabo dos grandes pecados. Saiba que acima de ti há. Se existe algo acima de nós, devemos ter cautela. Um objeto acima de nós possui energia potencial. Se alguém do quinto andar joga algo para baixo na sua direção, a força com que o atingirá é tremenda. Deus está no céu e tu sobre a terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Mas isto também pode ser interpretado como: conhece aquilo que está acima, que diz respeito a você. Considere o que pensam de você lá em cima. Um estudante gosta de ter a estima de seus colegas, mas está bastante ansioso para saber o que o professor pensa dele e o que escreveu na sua caderneta. Assim, que estejamos curiosos em saber o que pensam de nós lá
no escritório central do céu. Reflete, diz o sábio da nossa Mishnah, o que pensam de você lá em cima? Antes de começar a seguir um curso de ação, pense como isto afetará o meu relacionamento com o Todo-Poderoso. Um olho que vê, um ouvido que escuta. O Todo-Poderoso criou o som e lhe deu a capacidade de se propagar. Ele criou a luz e lhe deu a capacidade de viajar pelo espaço. Você negaria seu poder de ver depois que ele criou a luz? Negaria seu poder de ouvir após ele ter criado o som? Ou, como diz o salmista, aquele que plantou o ouvido não ouvirá? Aquele que formou o olho não enxergará? E que todas as tuas ações são inscritas num livro. Isso tem um duplo sentido. Pode significar que tudo que você faz fica registrado num livro e que é mantida uma contabilidade detalhada de suas boas ações, assim como de seus pecados, e você será responsabilizado por eles. Estas palavras podem também significar: todos os feitos que você deveria fazer já estão prescritos num livro. O judaísmo ensina que o raciocínio humano é incapaz de responder à questão final da vida: por que estou aqui? Qual é o propósito da vida? O que devo fazer? E por este motivo que o Todo-Poderoso nos entregou sua Torá. Todos os seus feitos, suas tarefas e suas atribuições estão escritas no nosso livro da revelação. Quem você é e o que você deve fazer é encontrado na Torá e no Shulchan Aruch. Mas o significado puro e simples é que existe um sistema na contabilidade divina. O Midrash declara: assim como reis de carne e osso têm espiões, agentes que os mantêm informados até dos mínimos detalhes, assim também existem agentes diante do Santíssimo, bendito seja, que lhe contam tudo que um ser humano faz secretamente, na escuridão ou abertamente. Os agentes secretos de Deus são as próprias almas humanas. Cada espírito humano revela tudo diante de Deus e tudo o que a pessoa fez está registrado em folhas de pergaminho. Mas não é só no céu que existe um registro permanente. Nossos feitos estão registrados indelevelmente em nossas próprias mentes e corações. É um axioma da psicanálise que o inconsciente humano não esquece nada. Alguém dentro de você, que lhe é conhecido, recorda claramente as coisas que você não recorda. Coisas outrora conhecidas e esquecidas. E para ajudar uma pessoa a se lembrar deste material sepultado, o psicanalista efetua curas das enfermidades emocionais geradas e radicadas no escuro e longínquo passado da infância precoce. Quanto a isto, os nossos sábios concordam que todo ato e realização da vida de uma pessoa fica gravado e é relembrado em algum lugar dentro dela. A própria alma do homem, dizem os sábios, irá testemunhar contra ele se ele tiver pecado. A primeira injunção pode ser traduzida de outro modo: conheça o que existe acima de você. Este significado alternativo fará com que nos esforcemos constantemente para alcançar um nível mais elevado que o presente. Talvez você tenha aprendido e conseguido muito, não obstante, deve almejar uma meta mais elevada, uma aspiração mais grandiosa. Novamente, poderíamos traduzir: conheça o que está acima, a partir de si mesmo, e isto conduz a um pensamento dos mais interessantes. Se você deseja ganhar alguma introspecção sobre as maravilhas e a sabedoria da inteligência suprema, poderá obtê-las a partir de si mesmo. Examine as maravilhas do corpo humano e, por analogia, começará a visualizar quão verdadeiramente infinita deve ser a sua sabedoria. Considere o fantástico sistema de glândulas endócrinas. Existem 8 dessas glândulas, pesando cerca de 60 gramas no total, que atuam como uma espécie de conselho de ministros,
regulando os processos básicos de crescimento do organismo. Os órgãos, tão diminutos, não obstante, são mestres da química, produzindo hormônios de enorme complexidade e regendo uma sinfonia interna de vida. Quando percebemos isto, não podemos evitar de exclamar: quão numerosas são tuas obras, ó Eterno! Se você desejar apreciar o que existe acima, conheça a si mesmo. O Rabi Haim de Volosrim leva esta tradução um passo adiante e diz: saiba que aquilo que está acima provém de você. O destino do mundo é decidido por você e suas realizações. Isto porque você foi criado Betselem Elohim, a imagem de Deus. Elohim é aquele nome do Todo-Poderoso que denota que Ele é o Deus da lei e o poder da natureza. Ele reina sozinho sobre todas as forças naturais do universo. Se o ser humano foi criado à imagem de Elohim, a implicação é que ele também possui alguma afinidade com este poder e influência. Por meio deste poder soberano, a condição moral do homem influencia e afeta tudo mais no universo. E, no entanto, você pode perguntar: como pode o homem comum ter uma influência cósmica com os seus pequenos atos diários? Eis a resposta. Pense num simples relógio de sol. Cada polegada de deslocamento da sombra representa uma hora. Na verdade, porém, para cada polegada que a sombra se move no relógio de sol, a Terra atravessa milhares de quilômetros de espaço. Para entender completamente o pleno significado da sua leitura, você precisa traduzir suas unidades de medida em termos do fenômeno que está medindo. Do mesmo modo, nossos próprios feitos são limitados e podem parecer insignificantes, mas, para o céu, eles podem ser de uma magnitude capaz de abalar o mundo. O Rabi Israel Salanter interpretou de modo análogo essa passagem tão frequentemente citada. É tempo de o Eterno agir, pois eles violaram a sua Torá. A única ocasião em que o Todo-Poderoso age como ele deseja é quando os judeus violam a sua Torá e não têm direito a implorar por sua misericórdia. Os justos têm poder e influência. O justo determina algo e o Todo-Poderoso cumpre. Deus atende seus choros e rogos e muda sua vontade de acordo com isso. Só quando a Torá é rejeitada e não sobra um tzadikim é que o Santíssimo age não influenciado pela intercessão dos piedosos. Portanto, saiba que aquilo que acontece acima e afeta o destino do nosso mundo depende de você. Em essência, a atividade humana e seu funcionamento pode ser dividida em 3 categorias: pensamentos, palavras e ações. O homem pensa, fala e age. Daí vem o ensinamento triplo dos nossos sábios. Quanto aos nossos sentimentos e pensamentos, um olho que vê, conforme declaram as Escrituras. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Eterno enxerga dentro do coração. Com relação ao que falamos, um ouvido que ouve. E citando o salmista, aquele que plantou o ouvido não ouvirá? E, finalmente, todas as tuas ações são inscritas num livro. Nas palavras do Talmud de Jerusalém, mesmo coisas que não implicam em culpa estão registradas no livro do homem. A visão dos nossos olhos é limitada no tempo e em capacidade. Se estiver escuro, não enxergaremos. Se houver uma barreira física entre o olho e um objeto, não conseguiremos vê-lo. A visão do Todo-Poderoso, contudo, é absoluta e ilimitada, pois abrange o passado, o presente e o futuro num só relance, um olho que vê. Sob todas as condições e nos mais distantes confins da realidade, se hoje em dia até o homem ampliou sua capacidade de visão através da televisão e do telescópio e consegue ouvir pelo rádio e pelo telefone, então deve ser bem fácil aceitar a percepção de que o Criador do mundo deve ser infinito além de qualquer infinidade. Conta-se que um Baal Agalá,
carroceiro, certa vez passou diante de um aluno de Yeshivá que viajava a pé. Ele deteve o seu cavalo e convidou o estudante a viajar com ele. O jovem consentiu, encantado. Ao passar por um campo onde não havia nenhuma pessoa, o Baal Agalá observou que havia um pouco de palha seca e decidiu recolhê-la. Parou a carroça e solicitou ao estudante que ficasse vigiando e avisasse se alguém aparecesse. De pronto o jovem gritou: "Fomos vistos! Fomos vistos!" Em sobressalto, Baala Galá deixou cair o feno, subiu na carroça e saiu em disparada em meio a uma nuvem de pó. Quando estavam a salvo e a certa distância do local, deteve sua marcha e tomou alento. "Bem, diga-me", pediu ao jovem da Yeshivá, "quem foi que nos viu?" O estudante apontou para o céu. O Todo-Poderoso respondeu: "Ele vê tudo." Fim da Mishnah, capítulo 2, Mishnah 1. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!